Boa noite, pessoal. Então, eu queria dar as boas-vindas para todo mundo que está online. A gente vai começar o nosso webinar com convidados mais que especiais aí, Marcel Belli, Marcos Giovanella, Israel De Gaspari, Hilário Júnior. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Acredito que esteja tudo ok. Se alguém puder comentar alguma coisa, já pode começar a perguntar. O nosso webinar vai ser a gente vai conversar sobre os desafios estratégicos do conteúdo nas mídias sociais, mas, primeiramente, eu gostaria que os nossos convidados se apresentassem rapidamente, para que a gente pudesse conhecer cada um que vai estar conversando conosco sobre conteúdo nas mídias sociais. Então, primeiramente, Marcel Belli, se você puder se apresentar, a gente agradece. Olá a todos, boa noite. Meu nome é Marcel Belli, sou publicitário de formação, tenho uma pós-graduação em marketing, atuei aí durante alguns anos dentro de agências de comunicação e ajudei o Marcos Giovanella, que também está aqui presente, a construir o case da Prefeitura de Curitiba nas redes sociais. Valeu, Marcel. Giovanella, por favor. Olá pessoal, boa noite. Eu sou o Marcos Giovanella, sou formado em Publicidade e Propaganda aqui pela PUC do Paraná, tenho MBA em Direção Estratégica pela Universidade Positivo, trabalho com comunicação há mais de 12 anos, comecei minha carreira em agência, na verdade era cliente, mas passei pouco tempo como cliente e a maior parte como agência. Em 2013, assumi a direção de internet e mídias sociais da Prefeitura de Curitiba com a missão de aproximar o órgão do cidadão. E aí, enfim, montei uma equipe lá, da qual o Marcel fez parte até fevereiro deste ano, me ajudando aí, junto com as outras pessoas que trabalharam com a gente e ainda trabalham, a montar o case da Prefeitura de Curitiba. Beleza? Beleza, muito obrigado, Giovanella. Israel De Gaspari, conta um pouquinho pra gente. Tudo bom? É De Gasperi, André. De Bom, Gasperi. esse ano De Gasperi. É italiano, De Gasperi, olha, va bene. Esse ano eu completei 8 anos de profissão. Eu sempre trabalhei com mídias sociais, com conteúdo, e de um tempo para cá eu estou trabalhando com marketing digital, com inbound marketing. Eu sou formado em publicidade pela Universidade, pela FURB de Blumenau. Eu sou pós-graduado em novas mídias, rádio e TV. E eu sou um cara viciado em tecnologia, eu sou um cara atento, que sempre gosta de participar de evento, de palestrar. Eu já trabalhei aí com grandes empresas no mercado. Hoje eu estou com a minha empresa, The Gasperi Digital e Coaching. Tudo sobre marketing digital. E eu estou entrando também no mundo do coaching, orientando as pessoas aí em suas carreiras, em suas vidas. E é isso aí, estamos aí participando e estamos procurando sempre fazer um bom trabalho estratégico de conteúdo aí para gerar resultado para os clientes. Ótimo, obrigado, Israel. Hilário, por favor, se apresente para a galera. E aí, pessoal, eu sou Hilário Júnior, sou de Recife, diferente do pessoal que todo mundo aqui é do Sul e eu sou do Nordeste. Eu sou formado em Publicidade e Propaganda pela Universidade Católica de Pernambuco, fiz uma pós em Marketing Digital já aqui em São Paulo, quando eu me mudei, logo que eu me mudei. Eu trabalho com redes sociais desde 2007, comecei lá com o Orkut, fazendo seeding pelo Orkut, então muita gente deve ter esbarrado em alguma coisa, pelo menos lá da região, né? Hoje eu estou trabalhando aqui, eu já trabalhei com um monte de coisa, com artistas, com política, com empresas. Hoje, basicamente, eu estou trabalhando com conteúdo para a Motorola. Eu trabalho numa agência chamada Matilda.my. Eu sou do núcleo de Motorola e a gente faz um trabalho de conteúdo para Motorola, que pode ser acessado em motorola.com.br/comunidade. Estou fazendo um jabá aqui, para vocês conhecerem o trampo. É isso. Vamos discutir aqui agora. Muito bom, muito bom. Obrigado, Hilário. Bom, pessoal, a gente está, então, vivendo uma era de superexposição à informação em que alterou o comportamento das pessoas. As pessoas hoje são muito mais dispersas e seletivas, né? Então,
O desafio do conteúdo estratégico é justamente como chamar a atenção das pessoas, especificamente no canal social. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é como vocês enxergam as possibilidades de sair dos clichês que se tornam muito rápidos nas mídias sociais, né? O que eu quero dizer com isso? A gente espera alguns conteúdos de alguns segmentos de mercado que eles sigam alguns padrões, né? E como fugir, então, desses padrões que a gente espera de determinados segmentos do mercado, como no caso de um órgão público, como a Prefeitura de Curitiba conseguiu fugir de um padrão pré-existente de órgãos públicos, ela conseguiu romper essa barreira no início de 2013, se eu não estou enganado, depois vocês me corrijam. As empresas estão passando pelo mesmo dilema. Eu enxergo que em um determinado momento você dá bom dia, isso foi disruptivo ou foi inusitado em algum momento. Em algum momento, utilizar uma data comemorativa foi algo diferente. A partir daí, começaram a surgir alguns padrões de conteúdo que acabam não gerando mais o engajamento desejado, né? Então, como que vocês enxergam essa questão do clichê, como sair de um padrão de conteúdo esperado pelos consumidores e usuários de canais sociais? Então, essa primeira pergunta, seguindo aqui a ordem, então, seria para o Marcelo. Então, até usando, como você colocou ali, a questão da própria prefeitura, a gente tinha, de fato, um estudo feito anteriormente, né? O próprio Marcos, quando foi fazer o planejamento de estratégia digital para a prefeitura, detectou que o padrão era muito evidente. Então, qualquer órgão público que já atuava dentro das redes sociais, eles já atuavam seguindo todos um mesmo padrão, que era a replicação de um conteúdo institucional que foi feito para um canal institucional do próprio órgão público, geralmente o site do órgão público, e aí você pegava aquele material bruto e replicava nas redes sociais sem ter nenhum cuidado em adaptar a linguagem daquele conteúdo para o canal novo que você estava colocando ele, né? Então, você não tinha nenhum tipo de cuidado e você não percebia ninguém fazendo algo diferente desse tipo de situação. Foi aí então que, quando a gente começa a fazer esse trabalho para a Prefeitura de Curitiba, a gente resolve fazer o inverso do que o mercado estava fazendo. A gente propõe algo novo, a gente propõe então algo que na verdade é novo, mas ao mesmo tempo simples, que é uma adaptação de linguagem ao canal. Em vez de a gente pegar aquele conteúdo que foi feito para um outro canal e que faz sentido ele existir daquela forma num outro canal, a gente desmembra ele, transforma ele atrativo e relevante para o canal onde a gente está inserindo ele, seja Facebook, seja Twitter, seja Instagram, e preserva, isso é o principal, a gente preserva a mesma mensagem. Então, se a gente quer dizer que amanhã vai ter consulta pública, no site vai estar de uma maneira formal e institucional. No nosso Facebook, todo mundo também vai saber que amanhã vai ter uma consulta pública. Só que a diferença é que a gente usa a linguagem da própria rede para falar isso, né? A gente não vai ser uma instituição que não respeita a rede onde ela está se inserindo. Então, assim, não existe um grande segredo por trás do que a gente conseguiu fazer na prefeitura. Eu acredito também que não exista nenhum grande segredo para você conseguir fazer um bom conteúdo. Basicamente você prestar atenção aonde você está se inserindo, qual o canal onde você está se inserindo, entender aquele canal profundamente e as pessoas que habitam aquele canal, como elas se comunicam e começar a se comunicar da mesma forma, para você não parecer um ET dentro desse ambiente que, na verdade, você pode simplesmente fazer parte desse grupo, se você quiser, né? Muito bom, obrigado, Marcel. Giovanella, por favor. Cara, bom, o Marcel falou boa parte das coisas que a gente fez lá, né, e que eu ainda faço na prefeitura, né.
Veja, quando a gente começou o trabalho, realmente foi em 2013, foi em março de 2013, propriamente dito. Eu tinha feito, e a gente segue isso até hoje, um benchmarking, né, um planejamento, tentando fazer um estudo ou tentando prever algumas coisas baseado em estudos de coisas que já davam certo mundo afora, né? Dentro do Brasil, realmente eu não achei muitas referências de um trabalho de órgão público para mídia social, né? A produção de conteúdo em si é o que o Marcel falou e, na verdade, não foge nem só, não é nem um grande segredo, ele não foge nem da própria teoria da comunicação, né? A teoria da comunicação diz que cada canal tem que ser respeitado pela sua característica, né? Ninguém faz um filme, vai escrever um roteiro de rádio com, né, um spot para rádio com roteiro de filme de TV, né? Ninguém faz um anúncio de jornal para replicar ele num outdoor, né? As mídias são diferentes, elas têm características diferentes, né? Enquanto um anúncio de jornal você pode, sei lá, abusar do texto, né? Colocar um texto maior, um anúncio de revista, enfim. No outdoor você não pode fazer isso. Então, na minha opinião, para você fugir desse clichê, dessas coisas, você tem que respeitar a rede, né? É claro que houve uma recente pasteurização do conteúdo, como você falou ali, teve momentos que uma marca da Bom Dia era bacana, hoje não é mais. E, cara, não é mais porque as pessoas evoluem, a internet evolui, a internet é efêmera. O que está bombando hoje de manhã, o que estava bombando hoje de manhã não está bombando agora às 8 da noite, né? Então a gente tem que respeitar isso e tem que colocar isso de uma maneira muito clara, respeitando o canal, respeitando as características disso, né? Sendo no texto, sendo na imagem, ou sendo no próprio vídeo, que hoje, né, com a tecnologia permite, né? Hoje você faz um vídeo no teu celular e você consegue subir ele rapidamente para a internet. Não que o nosso serviço de internet seja bom no Brasil, porque eu acho que não é, mas está muito melhor do que nos últimos anos. Então, se as marcas respeitarem isso, entenderem essa mudança na cabeça das pessoas, fica mais fácil de fugir do clichê. Beleza? Muito bom, excelente. Israel, sua opinião, por favor. Obrigado, André. Bom, é difícil falar depois do Marcel e do Marcos, né? Mas sempre que eu falo sobre esse assunto, quando eu dou aula, em sala de aula, principalmente quando eu dou aula de gerenciamento de crise, eu sempre comento do Manifesto Clutrem. O Manifesto Clutrem, para quem não conhece, foi um livro escrito por alguns pensadores que falam como foi a revolução na virada do milênio para os negócios de internet e para o estouro da bolha. O que isso tem a ver com conteúdo? Eu já vou explicar. Isso tem a ver porque as empresas antes seguiam sempre um roteiro corporativo na hora de falar na internet ou de falar com as pessoas. Hoje, as empresas, antes de começar a criar conteúdo, e é o papel nosso aqui de profissionais de conteúdo, de marketing digital, tentar extrair a maneira como as empresas vão se comportar na internet. A linguagem, o tom e a voz e a persona da empresa é muito importante. Por que eu falo isso? Porque no gerenciamento de crise, a primeira coisa que dá merda, e isso está muito ligado com o conteúdo, é porque as empresas não sabem como falar com o público. As empresas estavam acostumadas, até um tempo atrás, a falar: obrigado pela sua ligação, a sua ligação é muito importante para a gente, o que você está achando do nosso produto, do nosso serviço? E era uma comunicação unilateral. Então, assim, óbvio, evoluiu muito, mas o que dá muito certo é o que as empresas estão fazendo, o que o Ponto Frio fez, o que o Magazine Luiza fez, o que a Prefeitura de Curitiba fez, o que a Prefeitura de Belo Horizonte, eu acho que todas as prefeituras do Brasil acabaram fazendo depois da Prefeitura de Curitiba, que é pensar numa persona, criar um personagem de como a empresa, o produto, o serviço vai se comportar na internet. E aí, com isso, ela vai estar se atualizando, ela vai estar, a equipe de conteúdo, o diretor, as pessoas que estão responsáveis por aquela empresa, tem que ter muito bem aquele perfil delineado da empresa e estar muito bem atualizado e conversar com as pessoas como elas são. Então, eu acho que é por aí. Sempre tomando cuidado para não ser engraçadinho demais. Eu acho que o humor demais perde um pouco, dependendo do produto ou serviço, tem que sempre adequar isso, né?
Então é legal você fazer uma piada, é legal você soltar um meme, mas você não pode viver só disso e esquecer da parte estratégica, da parte de adequação, da parte do funil de conversão, da produção de conteúdo, do topo do funil, do meio do funil, do fundo do funil, para que as pessoas possam ter as suas perguntas respondidas e conseguir interagir com a marca livremente. Minha opinião é isso. É difícil fugir do clichê, mas se você tem um produto, você tem uma persona muito bem definido, você consegue passar isso para a equipe de conteúdo que vai estar atualmente no dia a dia lendo redes sociais, vendo o que é meme, vendo o que é notícia, vendo o que é importante, vendo o que dá para tirar proveito na produção do conteúdo e dessa maneira falar sempre do que está atual, do que as pessoas estão falando. Eu acho que dessa maneira você sai do clichê. Não adianta você falar hoje de uma coisa que saiu na novela na semana passada. Então, eu acho que o caminho é esse. Legal, Israel. Obrigado, cara. Você já, inclusive, antecipou a minha próxima pergunta, que seria sobre personas, mas... Hilário, por favor, a sua opinião. Eu estou olhando ali porque eu baixei, desculpa, baixei a câmera, me desconcentrei. Vamos lá. A pergunta é basicamente sobre clichê, né, para fugir dos clichês na comunicação. Basicamente. Tá. Eu acho que é meio um caminho meio injusto esse de dizer que tudo é clichê do que é clichê, o que é clichê, né? Porque às vezes quando você fala com um programa, vou dar exemplos que são vários exemplos, tá? Um exemplo, por exemplo, o programa Mulheres, que é um programa que tem 35 anos de existência na TV Gazeta, aqui em São Paulo, que é apresentado pela Kátia Fonseca, tem uma página com mais de 200 mil pessoas, uma página enorme, etc. e tal, e eles dão bom dia todo dia, e todo dia o público deles está dando bom dia, que são as senhoras, que são senhoras de mais idade, etc. e tal, e vão lá, dão bom dia, dizem que amam a apresentadora, amam os programas da Gazeta, enfim, estão interagindo dessa forma. Quando eu parto do princípio que a Prefeitura de Curitiba, ou dando um exemplo, não da prefeitura porque o pessoal pode falar da prefeitura melhor que eu, porque eles trabalharam com a prefeitura, mas, por exemplo, o Senado. Ontem eu vi alguém publicando na minha rede que as redes sociais do Senado Federal aqui no Brasil, é a maior página, são as maiores redes de órgão público no mundo no momento, em interação, alcance, etc. e tal, porque eles conseguiram achar um formato onde eles juntam humor e debate, tem muito debate acontecendo nas redes do Senado, etc. e tal. E lá, então, o bom dia talvez não funcionasse, né? Particularmente quando eu trabalho com artista, que eu trabalho muito com artista também, se a gente vai lá e coloca o artista colocando um trecho de uma canção da música, as pessoas continuam cantando nos comentários, e isso é um clichê antigo também, que se o artista aparecer cantando, as pessoas vão cantar junto. Então, essa coisa do clichê, às vezes ela funciona, a gente coloca dentro de um chapéu que ela é um clichê, mas ela funciona de alguma forma. As pessoas, tem gente que ainda interage de certa forma. Claro que isso vai da maturidade, como o pessoal falou sobre maturidade, não dá para você ficar apostando só nisso, só num determinado tipo, porque a internet é mutante. Você tem que mudar as coisas de acordo com o sabor do vento que a internet dá pra gente. Hoje é dia de Rock Bebê, funciona muito bem com coisas porque a gente está dentro do Rock in Rio e todo mundo lembra do meme, mas se você ficar repetindo hoje é dia de Rock Bebê toda sexta-feira, as pessoas não vão gostar. Enfim, com qualquer outro meme, né? Particularmente, quando a gente tenta, eu, hoje, no meu trabalho, eu tento sempre pensar, essa é a frase mais clichê de todas, que é pensar fora da caixa, a tal é pensar fora da caixa, né? Tento o máximo possível pensar fora da caixa, e além do meu gosto pessoal, eu nunca nos últimos anos eu tenho colocado meu gosto pessoal em evidência dentro de qualquer conteúdo, qualquer coisa que eu faça. Por quê? Porque o meu gosto pessoal é o meu gosto pessoal e não é o gosto de fulano, ciclano e beltrano que vai consumir a marca. Eu tento também, ao máximo, não ficar falando só pro meu grupinho de amigos e meus amigos publicitários, né? Que eu acho que a gente, enquanto publicidade, enquanto comunicador, a gente peca muito isso. Às vezes que vamos fazer um conteúdo do caralho aqui, blá, 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 e a gente tá fazendo um conteúdo que todo mundo aqui em São Paulo, onde eu moro, vai entender, mas a galera que mora em Belém não vai, ou a galera que mora no interior de Goiás não vai, e essas pessoas também consomem a marca.
Então, eu sou muito preocupado quanto a isso, principalmente quando eu trabalho marcas que são mais nacionais e tal, ou até uma marca local que quer uma projeção nacional, uma projeção regional. Às vezes você tem que pensar nesse conteúdo e não focar muito nele. E acho que é isso. Eu, particularmente, acho que para você fugir do clichê, ou você pensar além, ir além, os exemplos que o Marcel e o Giovanella deram foram incríveis. Eu acho que é isso mesmo, você olhar o que a concorrência está fazendo e tentar ir, vamos pelo outro lado, não vamos seguir a manada, entendeu? Eu acho que esse de não seguir a manada também parte do princípio do cliente também, que é o cliente que você está atendendo. Porque muitas vezes o cliente ele diz, eu quero fazer uma coisa totalmente nova, e você propõe a coisa totalmente nova e ele não aprova. E ele fica com medo, fica com receio, e aí vem alguém que fala que não tem. Então você tem que ter muito respaldo, né, do cliente também. Acho que é isso. Espero ter respondido. Muito bom. Muito obrigado, Hilário. Assim, fazendo um rescaldo do que todos comentaram, assim, acho que todos os comentários foram excelentes, começando pelo Hilário. Essa questão de ser consciente quanto à utilização de um clichê, porque muitas vezes esse clichê ele pode servir para um determinado público, foi uma colocação bastante interessante. A questão, o Israel comentou sobre o humor, né, em que momento utilizar o humor ou não utilizar o humor. Também foi comentada a questão da memificação do conteúdo, se isso deve ser utilizado ou não, pelo próprio Hilário, foi muito bem comentado. Giovanella também comentou sobre a questão do respeito e adaptação a cada canal. Marcel falou também sobre o real-time marketing, a questão do assunto, do que é assunto naquele momento. O Giovanella reiterou isso também. Acho que a minha próxima pergunta é justamente sobre um comentário que o professor Israel fez, sobre a questão da construção de arquétipos de personas, né? Então, eu particularmente utilizei para uma startup que eu faço parte, chamada Fleet, que é uma startup de compartilhamento de veículos, e para a gente deu muito certo, porque a gente conseguiu dividir muito bem o que seriam os buyers personas, o que seria a voz da nossa marca futuramente, até para entender quem entendia o carro como um bem, quem entendia o carro como um modal, quem tinha uso frequente do carro, quem não utilizava o carro com tanta frequência. Enfim, a gente fez uma série de estudos aí psicográficos, demográficos, e deu muito certo. Então, a pergunta que eu faço, assim, relacionada a planejamento estratégico, o início do trabalho do desenvolvimento de conteúdo, o quanto vocês enxergam que isso, de fato, vem sendo realizado pelas empresas, o quanto vocês entendem que isso é importante, e se, de fato, se tem o tempo necessário para o desenvolvimento de um bom estudo de construção de arquétipo, como que vocês enxergam essa questão relacionada à construção da voz da marca e o entendimento do que seriam os buyer personas, as personas de consumo. Começando com o Marcel, por favor. Olá, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Alô? Vai em frente. Sim, Marcel, estamos te ouvindo. Tá, não, calma, desculpa, só queria saber porque o meu microfone deu uma falhadinha aqui. Então, beleza. Caras, essa questão de brand persona, de buyer persona, enfim, de você construir uma personalidade para sua marca, que na verdade vai ser a voz e a maneira como você vai se posicionar dentro das redes sociais, ela é extremamente importante, relevante, e acredito que toda marca deveria se preocupar muito com isso, né? A gente tem grandes exemplos aí, por exemplo, do Pinguim, né, que não tem como não falar de brand persona e não lembrar, por exemplo, do Pinguim, que é o Ponto Frio, na verdade, que canalizou todo o seu esforço de personalidade na figura de um pinguim simpático que dá bom dia, e aí até voltando na questão anterior sobre como algumas marcas ainda conseguem e ainda podem dar bom dias e utilizar de clichês que isso ainda funciona, mas o Ponto Frio consegue fazer isso de uma maneira interessante até hoje, porque isso ainda dá resultado. Se você for olhar aí a questão de retorno que eles têm de vendas
relacionadas às redes sociais é ainda muito alto, e muito porque eles conseguiram construir um personagem carismático, simpático, que o público da internet gostou e hoje fica próximo ali. O mesmo com a Magazine Luiza, quando ela constrói a Lu, que também é uma personagem que conversa com você, que troca ideia com você. Na prefeitura, a gente também se preocupou muito com isso, né? Quando a gente começa a construir uma persona voltada nas questões de ser bem humorado, de ajudar a cidade sempre, né? E não só construir uma personalidade em si para a prefeitura, a gente também se preocupou em construir um mascote também, porque o mascote a gente viu que tem um poder muito grande para passar mensagens que às vezes são muito complicadas de ter aderência. A construção da capivara como mascote também foi parte desse planejamento de construção de voz da prefeitura. Então, eu acredito que é um processo muito importante e que toda marca, quando está se iniciando nas redes sociais ou quando está começando a se planejar para entrar nesse universo, deve sim estudar e entender quem ela é, né, como ela vai se posicionar, de que maneira ela vai se portar, e aí começar a construir o seu conteúdo em cima disso. É nóis. Muito bom. Giovanella, por favor. Bom, o Marcel falou boa parte das coisas ali, cara, mas vamos voltar um pouquinho na teoria, né? A internet é uma coisa relativamente nova, né, para todo mundo, para as marcas, enfim, a gente vê muitas grandes agências não sabendo direito como fazer, ou agências, não falo em grandes, mas talvez tradicionais, não sabendo como trabalhar esse meio da maneira talvez mais correta, né? Então, esse planejamento, esse cuidado que a gente tem que ter para a montagem, porque às vezes assim, a marca ela pode ter um comportamento no off, né? Um objetivo no off, talvez o objetivo seja, sei lá, se a gente for falar de venda, né? O off ela trabalha de uma forma, respeitando os meios e respeitando os clientes já conquistados, e de repente na internet ela tem uma postura um pouco diferente. Como é o próprio Pinguim do Ponto Frio, né? Qual que é a referência offline do Pinguim do Ponto Frio? Quase que nenhuma, né? Ele aparece na logo do Ponto Frio quando você vê um filme na TV, mas ele não aparece, talvez, o bom humor ou o formato da internet, porque o cliente também entendeu que os meios são diferentes e que para a internet ele pode abusar um pouco mais disso, ele pode ir um pouco mais fundo nisso, né? Colocar um pouco mais, talvez até, sei lá, de molho na comunicação dele, né? Quando o Israel falou ali em relação ao cuidado que isso gera, isso também é muito importante, porque se você exagera ou se você não dá contrapartida para o seu cliente, né, para os seus seguidores, para os seus fãs, você pode acabar gerando crises para a marca, né? Ou as pessoas desconfiando daquele trabalho que você está fazendo. Na Prefeitura de Curitiba, a gente mudou, sim, um padrão, a gente criou um padrão novo de comunicação entre um órgão público e as pessoas. E Marcel. Liga o microfone, Marcel. Ele foi cuidar da Tuca ali e esqueceu o microfone aberto. Não, fui tentar fazer ela parar de latir, porque tá mó causa aqui, foi mal. E a gente se preocupou em relação à construção dessa persona, mas a gente também se preocupou em atender. Assim, um dos nossos objetivos, que até hoje, sempre foi desde o princípio, é responder 100% da demanda. É claro que a gente não consegue responder 100% da demanda porque ela é muito alta para os padrões de hoje em dia, para o tamanho da equipe, pelo que a gente recebe de demanda. Mas a gente recentemente fez um cálculo para ver ali quanto que a gente responde do que é demandado para a gente tem um índice de resposta de 76%. Então eu aposto que talvez nem grandes marcas brasileiras consigam ter um índice de retorno, de resposta para os seus fãs ou para os seus consumidores tão alto quanto o nosso na prefeitura. E isso ajuda também a fortalecer a brand persona, porque você cria todo um ambiente, você
mostra o seu lado humano, né, de uma marca, porque, enfim, uma marca nunca vai ser humana, mas ela tenta mostrar um lado humano dentro da internet e tenta se apoiar no princípio da rede, que é gerar relacionamento, gerar conversa, gerar interação com as pessoas. Então, além da brand persona, eu acho que você tem que ter muito claro isso, que quando você abre um canal social, você não abre da forma que você tinha a mídia, sei lá, até o começo dos anos 2000 com o surgimento da internet. Você empurrava uma comunicação para o cara e o cara tinha que ouvir aquilo e confiar em você. Ele nunca podia, né, trocar a ideia com você. Ou seja, hoje as pessoas podem trocar ideia com a marca. Elas podem conversar com você, elas podem perguntar, tirar dúvidas sobre o seu produto ou sobre o seu serviço em real time, coisa que no início da comunicação, ou até pouco tempo atrás, as pessoas não conseguiam. Mas eu vou parar de falar aqui e dar uma chance para os outros coleguinhas aí, antes que eu acabe com a pauta. Obrigado. Viva! Além de você dar a chance para os outros, cara, vocês são muito bons, cara. Vocês acabam com as minhas perguntas, cara. Vocês antecipam todas elas. Mas tá muito show, cara. Vamos lá. Israel, por favor. Vamos lá, excelente, Giovanello, o que você falou. Hoje em dia, eu não vejo como começar um trabalho de marketing digital, ou de mídias sociais, ou de abrir um canal, sem entender a marca. Então é importante fazer um estudo de branding, é importante saber como a marca vem se comportando ao longo dos seus 10, 15, 30, 50 ou 100 anos. Tá? Se não tiver isso, se não tiver um histórico de marca, é preciso criar isso para o digital. O digital é muito rico, é muito fácil de você criar. Todo mundo está falando, eu falei, e vocês falaram também, da Magazine Luiza, do Ponto Frio, da Prefeitura, mas olha que sensacional o que o Hootsuite faz. Eles também têm uma corujinha, eles também têm uma persona, eles também têm desafio para os embaixadores deles, para gerar conteúdo. Então hoje eles têm uma plataforma para os embaixadores que gera pontos e desafios. Se você bate uma foto com a corujinha, ou se você bate uma foto falando da primavera, ou se você bate uma foto da corujinha personalizada como caracterizada em cada um dos países, por ser uma empresa global, está em 200 e poucos países aí. Então hoje é fundamental você criar uma persona, criar uma estratégia, uma voz e um tom para a marca, para como ela vai se relacionar com o seu público, e também você precisa conhecer muito bem quem são as pessoas que vocês vão impactar, para poder romper objeções que elas têm pensando na compra, para poder tirar as dúvidas, para poder fazer com que as pessoas se identifiquem com a marca e que se sintam seguras e sintam que elas estão realmente trocando informação, ou que elas estão, diversas marcas aí estão usando material gerado pelo usuário para abastecer o seu Instagram, para abastecer a sua página na internet. Então a persona é muito importante. Então eu não começaria... E outra, muitas pessoas contratam um diretor de digital ou contratam uma equipe de conteúdo sem nunca ter pensado nisso, nunca ter se preocupado em como a marca vai falar. Então, o primeiro passo é esse, e é difícil fazer isso. Você precisa ter respaldo, você precisa ter dados, você precisa ter pesquisa, você precisa ter um nome no mercado para falar que isso é importante, que isso é o primeiro passo. Não adianta fazer um blog, não adianta fazer um Facebook, não adianta ter um Instagram, não adianta ter uma grana de mídia se você não sabe como que você vai se comunicar. Qual é a linguagem que você vai usar. O engajamento só vai vir depois disso. Depois se é clichê ou se não é, o que você vai mensurar o que você está fazendo, se funciona ou não, mas é importante, é fundamental ter uma brand persona e ter a buyer persona, né? Então é muito importante você se conhecer para poder começar um trabalho, e um trabalho de sucesso, um trabalho duradouro, como é o Ponto Frio, como é o Magazine Luiza, como vai ser o Hootsuite, como é a Prefeitura de Curitiba. Então é importante se inspirar e pesquisar e tentar, o que vai levar você a conseguir fazer um trabalho fora do normal é tentativa e erro, né? É meio que isso, assim, a estratégia é importante, mas você precisa tentar inovar, e a inovação é outra pergunta, como inovar, mas o caminho é por aí. Espero que eu tenha respondido aí, não tenha me alongado demais. Não, foi ótimo, cara, perfeito, todo mundo muito bom. Hilário, por favor, cara. Isso que o Israel falou agora no final, que a tentativa e erro, é uma coisa
imprescindível, assim, acho que no trabalho, porque ninguém tem bola de cristal. Uma coisa que dá certo para uma empresa, para um influenciador, para o que quer que seja na internet, não vai dar obrigatoriamente para outra. Isso comprova até no concorrentes de mercado, tipo, uma marca X tem uma brand persona que é divertida, etc e tal, e a outra tem um posicionamento mais clássico, mais sisudo, e as duas vendem, as duas comunicam da mesma forma, e as duas, enfim, interagem ali na internet, e acham posicionamentos completamente diferentes. Não estou dando exemplos claros aqui, mas isso acontece, a maioria das pessoas sabe que isso acontece, isso existe, enfim. Eu queria até mandar um abraço, um beijo pro Guilherme Pérez, o Gui Pérez, que é o pinguim do Ponto Frio original, ele está assistindo, ele acabou de falar aqui para mim no chat, ele está assistindo o nosso webinar aqui, e eu sou fã do Ponto Frio, eu acho que o Guilherme, ele tem muitos anos de casa no Ponto Frio, então ele construiu uma carreira dentro da empresa, onde ele conseguiu convencer um monte de gente velha que estava lá na empresa, enfim, que aquela determinada comunicação ia de fato dar certo, ia dar resultado, e deu, e é um case de sucesso. É uma informação corrigindo o Giovanella, que ele disse que o Ponto Frio ele só se encontra... O pinguim do Ponto Frio hoje, ele já está na televisão. Se você vê o mascote que aparece hoje na campanha de televisão, na televisão, rádio, jornal, impresso, da offline do Ponto Frio, é o pinguim, o pinguim que foi criado no digital, que foi criado no social media, tá lá, e ele incorporou, esse pinguim da televisão é o avatar agora das redes sociais, e as pessoas reconhecem o pinguim em todos os cantos, né? Mas esse é um case construído, que eu acho que foi muito bem construído, foi construído em cima de uma base de pesquisa, de entendimento do público, de saber os canais que ia atuar, onde ia atuar, como ia atuar, porque durante muito tempo o pinguim ele era muito descolado no Twitter, mas ele não era tão descolado no Facebook, aí passou para o Facebook, depois ele passou para todas as redes sociais. Em todos os canais, isso foi legal mesmo. Exatamente. Então ele foi conquistando, isso foi sendo uma conquista, né, de espaço. E o mais incrível é que não é só a própria relevância, né, ele traz retorno também, as pessoas compram de fato. Sim, exatamente. Na verdade, Hilário, eu não falei que ele não tá, a logo ela foi para a TV, mas o que eu estou dizendo é que o modus operandi da comunicação não foi, só isso. Ah, sim, não, com certeza, entendi, com certeza. O que eu acho é que o que a gente tem que deixar de alerta para as pessoas, ou colocar isso de fato aqui, é que nem toda marca também vai caber você criar uma brand persona, ou criar uma persona divertida, e nem toda marca, nem todo público tá preparado para receber um pontia e um bom dia em pônequês, como o pinguim do Ponto Frio faz, porque as pessoas não vão entender aquilo, e as pessoas não estão querendo aquilo. Tem a questão do canal, você falar com as pessoas, atingir um público do canal que não ia ser atingido, que não estava ligando as informações que são passadas, etc e tal. Mas eu acho que falta, como o Giovanella também falou muito bem, falta muito entendimento da internet como um ambiente vivo, e das redes sociais principalmente como um ambiente vivo e mutante, que diariamente muda essa coisa da comunicação na internet, para adaptação da comunicação. E as pessoas elas têm que prestar atenção que não adianta você repetir a fórmula. Não é porque que o Ponto Frio ele tem 20 milhões de retorno de vendas só pelo Twitter, como foi há alguns anos atrás, agora deve ser mais ou menos, enfim, não tem esses dados, que você vai conseguir repetir isso se você repetir o mesmo tipo de comunicação. Você tem que fazer um estudo, você tem que fazer uma coisa que demorou para o Guilherme e a equipe dele construírem o pinguim do Ponto Frio. Não foi da noite para o dia. E não é da noite para o dia, não é em questão de 3, 4 dias que você vai construir uma persona da mesma forma. É isso. E é incrível porque a gente brinca, eu e o Marcos e mais alguns amigos, assim, a gente chama até isso de um fenômeno de prefetização, que é o que a gente vê no nosso segmento. Depois que a gente startou um novo tipo de comunicação e que isso deu certo e que a prefeitura se posicionou de uma forma inovadora, a gente vê hoje todas as páginas de prefeitura, quase que sem exceção,
tentando seguir o mesmo modelo de comunicação que a Prefeitura de Curitiba implementou, só que muitas vezes sem conseguir obter 1/3 do sucesso que a própria Prefeitura de Curitiba obteve. Porque aí se cria de novo um novo padrão. E elas não conseguem enxergar para aquilo como a gente enxergou anteriormente, quando a gente foi começar e fugir desse padrão. Elas não conseguem enxergar que elas também devem ter uma originalidade delas, né? Porque a brand persona em si, ela tem que ser original também. E você não pode simplesmente só ser hoje é o Hilário. Não, claro. Outro dia, perdão, André, outro dia eu estava no final do ano passado, isso, na verdade, participei do BH Social Media, lá em Belo Horizonte, e eu fiz um mini curso sobre comunicação política, etc e tal, na internet. E eu usei muitos exemplos da Prefeitura de Curitiba, do Senado e da Prefeitura do Recife, por exemplo. Eu fiz um mix ali dos três, né, para falar. E todo mundo que estava no curso, o tempo inteiro, todas as referências eram muito Prefeitura de Curitiba, Prefeitura de Curitiba, Prefeitura de Curitiba. E eu falando para as pessoas que, tipo, Prefeitura de Curitiba é muito legal, porque tem uma equipe muito legal que demorou muito tempo para construir esse negócio. Não é que ele está numa construção constante. Para você chegar num padrão Prefeitura de Curitiba, eu acho que vocês têm que achar um caminho para vocês mesmo. Não é repetindo a fórmula da Prefeitura de Curitiba. Você tem que achar um caminho para você. E tem milhões de caminhos, e o Senado, eu mostrei a página do Senado na época, já era como ela é hoje, com questões divertidas, trazendo debates, etc e tal, mas tinha um tom mais sério. E a Prefeitura do Recife tinha uma coisa de falar muito das pessoas, tipo, ser Humans of New York, sabe? Aquele projeto americano e tal, e a Prefeitura do Recife colocava isso. E aí eu mostrei nesse meu curso que dá para você fazer as três coisas, entendeu? Se você quisesse. Tinha pelo menos três vertentes ali que poderiam ser seguidas, e que não necessariamente precisava ser só a dos memes, só a da zoeira, enfim, é isso. Foi inclusive a Prefeitura de Recife que colocou uma foto de um casal homoafetivo se beijando pela primeira vez, não foi? Sim, foi isso mesmo. Muito bom. Então, acho que todos aqui estamos de acordo com a importância, né, da construção das pessoas. Acho que foi colocada também a questão que, como a internet é um canal vivo, as próprias pessoas também, da mesma forma, elas podem ser, de certa maneira, vivas e adaptáveis, ou seja, o planejamento não precisa ser estanque, ele tem que ser um planejamento vivo também, né, e adaptável aos diversos momentos em que a marca estiver tendo essa presença digital, e que a questão do erro é algo inerente à inovação. Acho que o Israel colocou isso de uma forma bastante inteligente. Então, a questão do quanto arriscar também é bastante importante, o quanto as marcas estão dispostas a se arriscar, e é com esse risco que eu acredito que elas vão conseguir medir o que dá certo e o que não dá certo, né? Então, o que eu queria, a próxima pergunta é justamente relacionada à questão da autonomia. Então, acredito que se as marcas tiverem um bom planejamento estratégico alinhado com o cliente, elas têm aliás, quem gera aí o conteúdo tem a possibilidade de ter uma maior autonomia. Essa autonomia é que vai gerar a velocidade da interação, essa autonomia que vai gerar, na verdade, a possibilidade da utilização do real-time marketing, daquele assunto que está sendo gerado naquele exato momento, ser publicado no timing adequado. Então, a pergunta que eu faço a todos vocês agora é relacionada à autonomia. Como que vocês enxergam isso, né, no mundo da comunicação? A gente entende que algumas marcas são mais permissivas em relação à autonomia, então algumas pessoas estão internalizadas dentro das próprias empresas, facilitando, inclusive, o acesso à informação e as respostas e interações. Então, basicamente, eu gostaria de ouvir de vocês a questão da autonomia que os gestores de conteúdo têm e a rapidez, a velocidade que eles têm em relação ao conteúdo. Começando com o Marcel, por favor. A autonomia é algo muito difícil de você conquistar, mas quando você conquista, ela vale ouro. E ela te dá uma vantagem competitiva absurda em relação aos seus concorrentes, porque
A internet, de fato, ela é um organismo vivo e a velocidade de mudança de assuntos é algo que é assustador, inclusive. Você está falando sobre algo agora, daqui 20 minutos você pode estar falando sobre algo completamente oposto e nem se lembrando mais que você estava falando sobre aquilo 20 minutos atrás. E aí, quando você tem uma autonomia de processo de criação e de publicação de um conteúdo que o fluxo não é grande, que aquilo não tenha que ser aprovado por milhões de pessoas, que pessoas não tenham que ficar vendo um e-mail para aprovar aquilo depois de 8 horas, enfim. Quando você simplesmente consegue pensar no conteúdo que faz sentido para aquele momento, né, e publicar aquilo naquele instante, você já tem uma vantagem em relação ao seu concorrente que dificilmente vai conseguir ter essa mesma autonomia absurda. Isso vai fazer com que você seja pioneiro em algum aspecto, e o pioneirismo também tem um puta valor, porque aí quando você consegue ser pioneiro, você sempre vai ser lembrado como quem iniciou algum tipo de movimento, e quem vem atrás vai ser lembrado como quem copiou aquele movimento de onda que já se iniciou de alguma forma. A gente na prefeitura trabalhava com total autonomia, assim, e acho que essa foi também uma das grandes vantagens da construção de todo esse cenário novo, né, de um modelo de comunicação governamental novo, passou por isso, passou por um processo de autonomia, onde a equipe de criação de conteúdo, que era a equipe que eu fazia parte, a gente simplesmente tinha a ideia, pensava na ideia, amadurecia a própria ideia, e com muita responsabilidade, porque esse é um ponto também que a autonomia, né, te dá, você também tem que ser muito responsável, tem aquela frase clássica, tio Ben, exato. Já dizia o tio Ben no Homem-Aranha, né? Você tem que ter grandes poderes, geram grandes responsabilidades, com muita responsabilidade também, porque você está representando uma marca, você tem a voz de uma marca nas suas mãos, você pode colocar aquilo no ar. Claro, eventualmente, você pode errar, mas se você for muito inteligente e muito responsável, você vai ter uma puta vantagem nas suas mãos. E errar é legal também, assumir o erro e fazer diferente, faz parte, cara. Quem aqui nunca errou, pelo amor de Deus, errar faz parte do aprendizado. Exato. A gente mesmo. Eu nunca errei, todas as vezes foi uma. Não, todas as vezes foram você, cara. Eu não errei nunca. É que você não postava, né, seu desgraçado? Quem postava era eu. E aí você vem falar que o erro é meu agora, né? Bonitão. Vamos lá, Giovanella, dá a tua opinião aí, cara. Cara, pra mim... Não, ele já deu a dele, ele nunca errou. Cara, assim, ó, eu acho que a gente tem que ser muito responsável no momento da contratação. Essa é uma coisa que eu me orgulho, assim, cara, é de ter chamado pessoas tão competentes quanto o Marcel, a Thaís, o Álvaro Borba, o Claudinho, a Camila, enfim, o Luciano, a Jana hoje e a Larissa, para trabalharem junto comigo lá. Porque uma andorinha não faz verão sozinho, né? O que às vezes as empresas se esquecem, né? Fala assim, a mídia social qualquer pessoa faz, a internet é barato. Cara, não é bem assim. Né? É o canal mais próximo que você tem com o seu consumidor, é o canal que o consumidor vai entrar em contato contigo. Ou seja, você, como empresário, não daria, cara, pelo amor de Deus, nada contra os estagiários, porque eles estão aqui para aprender, mas você não daria o planejamento financeiro da sua empresa na mão de um estagiário. O estagiário tem que começar a aprender com as coisas que são inerentes à carreira dele. Ele está no início, então ele tem que começar a pegar as coisas do início, né? Ele não pode responder por aquilo. Então, da minha parte, cara, é assim, você tem que fazer um trabalho sério, planejado, e na hora de contratar, você tem que contratar pessoas sérias, profissionais, que tenham história, que tenham bagagem dentro daquilo. Senão, cara, não funciona. Muito bom. Israel, sua opinião, por favor, cara. Puta, é justamente isso, assim. Hoje em dia tá mais fácil, né, você apresentar uma coisa um pouco diferente, porque a gente consegue mostrar Prefeitura de Nova York fazendo, Prefeitura de Curitiba, Ponto Frio, Magazine Luiza. Hoje em dia tá mais fácil de a gente vender uma ideia, que a empresa precisa ter uma persona, precisa saber como se comunicar. Hoje em dia tá muito mais fácil. E é isso, eu acho que tudo que o Marcel e o Giovanella falaram é correto, e é isso mesmo. Eu não tenho, acho que, nada mais para acrescentar.
mas contratem pessoas com experiência, confiem também nessas pessoas, se elas errarem, vai fazer parte do crescimento delas. Quando eu estava na Tecnisa, em 2010, eu cometi alguns erros, e aí o Beto Loureiro, o Romeu Buzarello, às vezes virava para mim e falava assim, putz, que bom que você errou agora, nesse momento, porque agora você aprendeu, você nunca mais vai fazer diferente, nunca mais vai errar nisso aqui, vai errar em outras coisas. Mas então, tava assim, com dois caras também, né, meu? Mas errava. Cara, quero mandar um beijo pro Romeu Buzarello e pro Beto Loureiro, saudades deles também. Pô, mas esses dois caras aí, meu, pô, daí fica fácil, Israel. Mas puta, eles são fodas mesmo. Eu trabalhei com muita gente boa, graças a Deus, cara. Não só ele, o Gustavo Zanotto, o Marcelo Trevisani, enfim, tem muita gente boa que já passou na minha vida aí, graças a Deus, que eu tenho muita admiração e continuo aprendendo sempre. Acho que é isso, acho que com relação a esse assunto não tenho mais muito o que acrescentar, não. Trabalhar bastante, contratar de forma consciente, dar autonomia, e se errar, admitir o erro, pedir desculpa, trabalhar para nunca mais errar naquilo, e as coisas acontecem, é assim. A gente já está no momento mais consciente, agora a gente erra em coisas bem diferentes, ninguém mais erra com essas coisas pequenas, assim, né? Os erros hoje estão mais maduros, são erros diferentes. Só quem errar é porque está fazendo uma coisa diferente, eu acho que isso é legal. Acho que duas palavras-chave aqui, desculpa, Hilário, mas assim, a responsabilidade e a confiança são imprescindíveis aí para essa questão da autonomia. E o Hilário sempre coloca um contraponto, eu queria escutar o Hilário, por favor. Então, porque eu ia dizer para vocês que a gente sabe que autonomia é ouro, né? Não existe, né? Na maioria esmagadora dos casos, a gente não tem autonomia para fazer nada, né? A gente tem um cliente que diz que a gente tem que fazer as coisas ser incrível, ser diferenciado, etc. E aí você manda o conteúdo, e o conteúdo demora 6, 7 dias para ser aprovado, e você perdeu o timing, você perdeu tudo, né? Aí você tem que se virar nos 30, etc. e tal. Eu acho que eu tenho clientes, claro, eu já tive clientes que eu tinha autonomia total para fazer tudo que eu queria. Ainda atendo alguns clientes hoje, freelas meus, assim, que eu tenho, que é uma relação de anos que eu tenho com a pessoa, essa relação de mais de 3 anos atendendo a mesma empresa, e eu tenho autonomia total até para dizer para o cliente, não faz isso que está errado, não vou fazer isso, nem me peça, enfim. Eu tenho esse tipo de relacionamento com o cliente quando você tem muita confiança, ou quando o cara sabe que ele tem que mudar para chamar a atenção, né? Que eu acho que foi o caso da prefeitura, que o prefeito, o secretário de comunicação sabia que para chamar a atenção, de alguma forma ele teria que ir por outro caminho, e deu autonomia total para a galera e deu um resultado incrível, né? Claro, porque a qualidade da equipe também é muito boa, etc. Isso tudo faz muito sentido. O que eu acho é que a gente tem que ser bem realista, assim, e falar sobre a autonomia a gente conquista com o tempo, né? A gente conquista com um trabalho bem feito, acima de tudo, a gente conquista com antecipação de cenários, que eu mais vejo é que as pessoas não conseguem antecipar um cenário básico, assim, tipo, a pessoa tem que... Você está trabalhando com uma loja que tem que vender no Natal, e a pessoa não consegue pensar com um mês de antecedência, começar a pensar com um mês de antecedência a coisa do Natal, entendeu? Vai pensar na semana. Enfim, você tem que mostrar o seu trabalho e você tem que mostrar os resultados, né? Hoje mais do que nunca, a gente vive num ambiente de crise, colocada crise política, econômica, enfim, qual seja a crise que nós vivemos hoje, e a gente tem que mostrar o resultado antes de tudo para a gente depois conquistar a confiança para ter autonomia, né? Essa é a minha posição. Fora isso, concordo com tudo que foi posto aqui, e eu acho que é isso mesmo. Temos algumas perguntas aí, nesses 5 minutos, temos perguntas de participantes? Elas não aparecem aqui, Marcel, para mim especificamente. Só aparecem os comentários de vocês. Mas não, aqui meu ponto está dizendo que não tem. Pessoal, assim, para finalizar, a gente tem alguns minutos aí para finalizar. Talvez a gente possa até se estender um pouquinho mais, até umas 9h10 talvez. Mas eu queria ter essa finalização
dizendo que assim, eu acredito que a qualidade do conteúdo ela está muito na interseção entre o que a empresa ela quer dizer e o que o consumidor está disposto a ouvir, né? Então, qual a relevância que você consegue gerar. E algumas marcas também não entendem o processo do canal, né? De ser um canal social, de ser um canal de relacionamento, em que se tem que construir primeiro uma questão relacionada a brand awareness, de conhecimento de marca, de conhecimento relacionado àquele segmento de mercado, que muitas vezes é fácil para um ponto frio, é fácil, entre aspas, para um ponto frio, que não precisa passar por um processo de entendimento do que é aquele produto, do que é aquele serviço. Ou seja, as pessoas sabem que o ponto frio é uma loja que vende eletro, etc. Coca-Cola, etc. Tem marcas que elas já vêm para o canal social com esse entendimento de awareness mais concreto. Algumas outras, de médio e pequeno porte, elas não vêm já com essa construção de brand awareness tão forte e querem já sair vendendo num canal que é um canal de interação, um canal de relacionamento. Então, como que vocês enxergam esse desafio dessas empresas de pequeno, de médio porte, que entram nos canais sociais já querendo vender de cara sem a construção e a maturidade de um trabalho de conteúdo? Marcel, eu posso falar primeiro, só porque eu tenho um caso. Agora, recentemente, eu fui procurado por uma personal trainer que era personal trainer de um programa de TV, enfim. E aí era um amigo meu que estava me indicando para trabalhar com ela, blá, blá, blá. Eu fui lá, conversei com ela, a gente fechou o trabalho, etc e tal. Aí eu fiz um planejamento para ela e disse, olha, para a gente começar, porque ela tinha desenvolvido um programa de nutrição diferenciado, etc e tal. E ela já queria vender o programa de nutrição de cara, assim, e as redes já estavam sendo construídas muito do zero. E aí eu disse para ela, olha, fiz o planejamento, eu disse, olha, vamos começar a falar sobre venda daqui a uns 3, 4 meses, porque isso vai ser bem mais interessante para você, porque você vai ter um público construído, que já vai consumir o seu conteúdo, que a gente está construindo aqui, para depois você começar a vender. Porque se você chegar vendendo de cara, vai ser muito mais difícil para as pessoas, né? Por mais que você seja conhecida, que nem era tanto, e tal. E a gente começou a fazer o trabalho, e ela começou a ficar muito de dúvidas. Daqui a pouco, depois de 3 semanas de trabalho, ela me ligou dizendo, estou cancelando o trabalho porque eu não estou vendo resultado nenhum. Então ela estava com ansiedade, e ela disse, eu quero vender logo, vou começar a vender, acho que é isso, já peguei aqui umas manhas contigo, ainda falou isso, já peguei aqui umas manhas, como é que faz, e vou colocar e vou vender já meus produtos. Realmente nem sei, sabe, como é que tá hoje em dia, não acompanho, mas isso acontece muito. Pequenas e médias empresas, a ansiedade da pessoa, até por as pessoas não terem tanta grana para investir, a ansiedade se coloca muito na frente, né, do pensamento no resultado final da coisa. Só para finalizar aqui, na mesma época que eu estava fazendo esse trabalho, eu fui conversar com uma amiga minha que estava começando uma marca de moda, uma marca de moda jovem, enfim. E aí ela estava falando, eu vou passar pelo menos uns 2 anos para construir essa marca, para eu chegar num ponto onde eu vou conseguir vender com a internet do jeito que eu espero que a internet vai começar a vender. Mas ela tinha esse pensamento, por quê? Porque ela já tinha vindo do mercado anteriormente, ela estava montando a própria marca, e ela já tinha um entendimento que para ela chegar num ponto onde a internet fosse se comunicar da forma que ela achava, que ela queria, etc., ia demorar pelo menos 2 anos. Mas isso foi planejamento, isso foi acreditar também no conteúdo que ela ia construir a marca do zero, entendeu? E com investimento baixo. As pessoas não têm esse entendimento, elas querem o retorno pelo retorno, porque acham que tem uma prefeitura de Curitiba que deu certo com o meme, eu tenho que colocar só meme e eu vou dar certo. Não é assim que funciona, felizmente. Muito bom, Hilário. Agora eu vou inverter a ordem totalmente, vou pedir para o Israel, então, por favor. Opa, adoro ser pego de surpresa. Cara, eu acho que é muito isso. Tem uma metáfora muito clichê, muito batida, mas que é muito verdade. O clichê é muito verdade, o clichê funciona muito. Se você está namorando uma menina, você vai no primeiro encontro, você já quer casar com ela, ou já quer sair tirando a blusa ou tirando a saia,
Não é assim. Você precisa ter um namoro, precisa ter um relacionamento, precisa ganhar a confiança, precisa ter a Mais confiança. ou menos, mais ou menos. Mas não, sexo casual acontece. Mas alguma coisa você teve que conquistar o rapport ali, a conexão, para que isso acontecesse. Eu lembrei aqui, porra, do Jovem Nerd. Quanto tempo que o podcast do Jovem Nerd ficou no ar? O David e o Azaghal. Uns 3 anos antes. Depois eles começaram a ganhar dinheiro no podcast, depois eles foram para vídeo, depois eles foram para game. Isso não estava no planejamento deles antes. Então, assim, e hoje os caras faturam muito. Eu nem sei qual o faturamento deles, mas eles têm a Mega Store, enfim, tô aqui fazendo jabá. Eles estavam no YouPix ontem falando que hoje eles vivem 100% do blog, eles têm uma equipe de mais de 20 pessoas, blá 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 blá. Então, mas para você chegar nisso não é da noite pro dia, né? As pessoas têm que sentar a ansiedade delas e acreditar naquele planejamento, né? Ainda mais se você contratou uma pessoa extra para fazer para você, né? O Bazinga tá assistindo aí, ó, o Hangout. Fala. Esse é o Bazinga, gente. O Instagram dele é @BazingaBulldog, hein? Quem quiser seguir. Daí, Bazinga, prazer. Viu? Então é isso, assim, primeira coisa é ter um planejamento, ter conteúdo, ganhar confiança e depois, assim, se fizer sentido para o teu público você vender e oferecer aquele produto porque é relevante para eles, a venda vai ser uma coisa natural. Mas ninguém entra hoje na internet para vender. Quem chega numa festa hoje berrando, eu quero comer alguém, sabe? É quase isso, assim, ninguém chega numa boate, eu quero comer alguém hoje, sabe? Você tem que chegar a conversar. Desculpa aí essa linguagem, mas é isso mesmo. As marcas têm que ter um propósito, elas têm que ter um tom, uma voz, elas têm que ter o porquê estar na internet, tem que ter um conteúdo, tem que agregar para as pessoas, e aí naturalmente as pessoas vão ganhar, vão ter a confiança dessa marca e vão querer comprar. Mas esse processo pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano, pode demorar 2 semanas. Um outro cara que eu admiro pra caralho o trabalho também é o Rafael Reis Oliveira, que é do marketing de conteúdo. Porra, o cara tem uma sequência, acessa o YouTube do cara e vê o tanto de conteúdo que ele tem lá. É incrível o conteúdo dele, entendeu? Se você pegar todos os vídeos gratuitos, dá um puta de um curso. Então, se ele compartilha aquilo, imagina o que não tem no conteúdo pago do curso dele. Então é isso, assim, você primeiro precisa mostrar quem você é. A marca precisa mostrar quem ela é. Ó, o meu conteúdo é esse, eu sou verdadeiro, eu ofereço isso para vocês, eu agrego isso, eu resolvo o problema de vocês nisso, eu quebro as objeções de compra que vocês têm do meu produto com relação a isso, eu informo a diferença do tablet A para o smartphone B, ou o jeito de vestir esse vestido com esse sapato, ou de como ir para uma reunião vestido. Estou pegando aqui exemplos de algumas marcas, tá? Das Zappos, que geram conteúdo foda, do Magazine Luiza, que tem muita parte de tecnologia no blog. E é isso, é um relacionamento. A venda é consequência. Você precisa fazer um bom trabalho de conquistar a relevância e reputação, construir a sua relevância, para depois a pessoa vender de você e te recomendar. Acho que é isso, me estendi demais aí. Não, foi muito bom, cara. Tanto Hilário, Israel. Agora eu gostaria de escutar o Giovanella, por favor, em relação à última pergunta. Bem, bom, eu vou tentar ser bem conciso com essa também, porque é uma coisa que eu acredito muito. Eu já escutei várias vezes, eu trabalho com internet há muito tempo, e já escutei muitos clientes, e clientes até grandes, falando assim, a internet é barato. Cara, a internet não é barato. Né? Você demora um tempo ela começa a ser barata depois que você construiu ela, né? Ela começa a te gerar resultado depois. É claro que se a gente for comparar, o Israel falou no começo ali do marketing inbound, se a gente for comparar o inbound com o outbound, é claro que o inbound ele tem um valor, um custo-benefício dele é muito mais alto, né? Hoje em dia, ainda mais no período de crise. Claro que cara, eu quero falar com muitas pessoas, quero falar agora, só é botar o teu comercial de 30 no comercial do Jornal Nacional, ou do Fantástico.
mas isso vai te custar uma bala, talvez, que para um cliente pequeno ou médio, custe o orçamento dele inteiro do ano de marketing, né? Então, o trabalho para a internet ele tem que ser feito de uma forma gradual, você tem que construir ele, né? Você começa com os tijolos dos alicerces e vai construindo ele para o momento certo você chegar e vender para o seu cliente, né? A não ser que você seja uma marca, enfim, que todo mundo espera que você vá vender, como é o caso do Ponto Frio, do Magazine Luiza, que é um e-commerce, né? Ninguém espera que o e-commerce vá fazer alguma coisa diferente do que vender, né? Claro, o Ponto Frio se destacou fazendo isso, o Magazine Luiza também se destaca fazendo isso, né, coisas de não só vender, mas também interagir e conversar com as pessoas. Então, eu acho que vai por aí, sabe? Eu acho que a gente tem que ter calma na hora de construir os cases, a gente tem que dar autonomia para as pessoas, a gente tem que contratar bem, é meio que um resumo de tudo que a gente falou nessa noite aqui, que deve ser considerado na hora de uma marca, seja ela pequena, grande ou média, na hora de começar a iniciar um trabalho de mídia social ou mesmo de link patrocinado, né? Ou mesmo de SEO. A gente sabe também que demora para se conquistar um bom ranqueamento no SEO. Então, assim, um trabalho de internet, ele é muito bem executado, mas ele precisa de tempo, possibilidades de erro, de acertos, enfim, uma série de coisas que você tem que considerar na hora de fazer isso e de apresentar para o cliente, ou enfim, na hora de você contratar alguém. Valeu! Deixa eu fazer uma parte aqui rapidinho, Marcel, você pode até falar depois. O Magazine Luiza, ele se destaca ainda mais que ele é uma das poucas empresas, ou a única empresa de varejo no Brasil, eu não sei nem se é na América Latina, no mundo, não sei, enfim, deve ter no mundo, deve ter outras, mas aqui no Brasil, eles têm um departamento de inovação tecnológica, de hack, eles contratam só programadores. Aqui em São Paulo tem uma galera lá na Zona Norte que eles ficam o dia inteiro discutindo inovações que vão ser aplicadas e às vezes nem vão ser aplicadas no negócio da empresa, entendeu? São pouquíssimas empresas que pensam dessa forma também, mas estão investindo em uma parte de investimento para o futuro da empresa também, entendeu? É isso. Só voltando Legal, ali... Marcel. Desculpa, só voltando no que o Marcos estava falando, até na parte de mídia, precisa ter um conteúdo envolvido. Se você vai fazer um link patrocinado, você precisa ter um conteúdo. Você vai fazer um display no YouTube, você também precisa ter um contexto para o teu vídeo estar aparecendo lá, né? Então, até nisso, até na mídia paga, até no imediatismo, precisa ter um contexto para o anúncio, tá? Eu acho que o conteúdo é muito importante em todas as esferas. Eu uso muito aquela flor do Rafael Reis Oliveira lá com mobile, com analytics, com display, com PPC, com SEO, enfim. Só isso. Desculpa aí interromper. Não, tranquilo, cara. Fica à vontade. A gente está finalizando aqui, acabando o nosso tempo. Marcel Belli. Bom, sendo bem rápido, na verdade, então, essa pergunta ela pode ser resumida de uma maneira muito simples, quando você para pensar que as redes sociais são ferramentas para relacionamento, ponto. Elas nasceram para isso, nasceram para as pessoas se comunicarem com outras pessoas. As marcas já são vistas como intrusas de alguma forma dentro desses ambientes, né? E, então, se você já entra num ambiente de relacionamento, não se preocupando com o relacionamento e só em vender o seu produto em si, já está tudo errado. Você já começa de uma maneira completamente errada. O ponto que o Hilário colocou ali, o exemplo dele de ficar 3 meses cativando a rede, conversando, falando com o público para depois você tentar converter isso em venda, é o caminho ideal. É o que a gente fez com a prefeitura. A gente começou um processo de diálogo com a rede, a gente começou a conversar com a rede começou a se engajar com a gente, ao ponto que começaram a apelidar a gente de prefs, de uma hora para outra, e quando a gente viu, a gente estava vendendo produto de capivara nas lojas Leve Curitiba. Foi um processo natural e orgânico. Então, primeiro se preocupa em conversar com a rede, engajar a sua comunidade, e aí depois você vai começar a ter a venda como um processo natural, né, dentro desse ambiente. É isso. Muito bom, muito obrigado todos aqui que participaram, mandaram muito bem, cara, admiração. Só uma questão, queria mandar um abraço pro Felipe, me mandou um WhatsApp agora dizendo que estava assistindo a gente e que não estava habilitado a opção de perguntas.
Por isso, então, que a gente não teve perguntas, é porque, de alguma maneira, aí quem está assistindo também o webinar não pode fazer perguntas. Então, eu peço até desculpa para você que assistiu e tinha dúvida, a gente não vai conseguir tirar sua dúvida, porque a gente não vai saber qual é a sua dúvida agora. Mas a gente pensa em alguma forma, sei lá, manda um e-mail para a gente depois e a gente responde e tira a sua dúvida. Foi uma pena mesmo, mas, de qualquer maneira, eu acredito que sobrou conteúdo para o pouco tempo que a gente teve. A gente poderia ficar mais 3 horas conversando tranquilamente. Vocês aí têm conteúdo de sobra. Então, reiterando aqui o que eu estava falando com relação à admiração de cada um de vocês, que eu tenho por cada um de vocês, mandaram muito bem mesmo. Eu acredito que o canal social, ele é um canal de interação em que se tem uma linguagem proativa, né? Então é em formato de conversa, e essa boa conversa ela leva tempo. Uma boa relação ela vai exigir tempo, vai exigir constância, periodicidade. Tudo que vocês falaram respondendo agora essa última pergunta, na minha opinião, foi muito bom. Aliás, todas as perguntas, na minha opinião, foram muito bem respondidas, e a gente, de alguma maneira, para todos os inscritos, a gente consegue disparar um e-mail com perguntas e a gente tenta responder da melhor forma. Então, obrigado para todo mundo aí que esteve assistindo a gente. Valeu de novo a participação de cada um de vocês. Tamo junto e até uma próxima oportunidade. Valeu, galera. Até mais. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, galera. Abraço, gente. Valeu.